pessoa muito humilde, muito acolhedora, simples, né? Um arcebispo junto com o povo. ...8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa. Nós tínhamos um pontificado do Papa Pio XII, era um momento do pós-guerra, um momento de rearticulação das forças políticas, e dentro daquele contexto, Pio XII já idoso, bastante idoso, falece e chega ao pontificado um Papa que todos pensavam que seria um Papa de transição, que nada mais é do que o São João XXIII. Ele, quando chega, ele toma uma atitude muito importante de convocar um concílio ecumênico. O Concílio Vaticano II foi o maior evento, acontecimento da Igreja Católica do século XX e por que não dizer de toda a história da Igreja, porque é o 21º Concílio Ecumênico e reuniu cerca de 2.500 bispos, né? E foi um evento marcante porque foi também televisionado. Então era um momento especial da história do mundo, com a bipolarização entre a antiga URSS e os Estados Unidos, e ao mesmo tempo era um momento especial para a Igreja, que viu a partir do concílio se abrir para o mundo com uma outra perspectiva. Igreja, povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, e essa mudança na mentalidade e no discurso, não em falar de uma igreja abstrata, conceitual e uma igreja somente hierárquica, mas é tratar de uma igreja de todo o povo de Deus. Dom Luiz, quando ele chega, ele muito articulado, logo nós tivemos aí, um pouco antes, a fundação da CNBB e do CELAM, em 1955, então Dom Luiz estava muito articulado com os outros bispos. E em 1958, a Diocese de Ribeirão Preto passa para a Arquidiocese, ele é elevado a arcebispo de Ribeirão Preto, à frente da província eclesiástica que havia se formado. E é nesse contexto que chega o Papa João XXIII e anuncia o concílio. Dom Luiz, então, estava muito ligado a tudo o que estava acontecendo por meio da CNBB. E com isso, ele participando ativamente da CNBB, ele prepara a Arquidiocese de Ribeirão Preto para o concílio. A única questão é que, infelizmente para nós, Dom Luiz falece poucos meses antes da abertura do concílio. Então isso foi um golpe, né? Um racha, eu diria assim, uma fenda profunda na Arquidiocese de Ribeirão Preto, que perdeu seu arcebispo no momento da abertura do concílio. Chega para governar a diocese Dom Agnello Rossi, mas Dom Agnello permanece aqui poucos anos. No meio do concílio, ele é nomeado para São Paulo. E aí, o que acontece? O Brasil já vivia uma outra realidade política e cultural. No meio do concílio nós temos um evento que instaurou a ditadura militar no Brasil, e Dom Agnello vai para São Paulo e chega aqui um novo arcebispo. Esse sim veio de fato aplicar aquilo que o concílio trouxe como um legado.
Então, os frutos do concílio nós vamos ver com Dom Frei Felício. E aí sim, o legado lá atrás de Dom Luiz do Amaral Mouzinho, preparando a arquidiocese para receber o concílio, é importante a gente lembrar, porque Dom Frei Felício não vai deixar isso para trás. A chegada de Dom Frei Felício em 65, já doente, em 67 ele chega um coadjutor para ajudá-lo. Com a clausura do concílio, Dom Miele recebe também uma nova missão. No início de 1967, São Paulo VI o nomeou arcebispo coadjutor com direito à sucessão do saudoso Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcelos. Não era a primeira vez que a Arquidiocese de Ribeirão tinha um coadjutor. E evidentemente que Dom Bernardo Miele estava junto, articulado com Dom Frei Felício nessas ações todas que nós temos ali. Ele sempre respeitou Dom Felício, né? Sempre. Até tem uma cena... Me contaram que esse padre, num retiro espiritual, ou num encontro do clero de Ribeirão Preto, ele foi a Dom Felício e a Dom Miele e disse: olha, os padres querem conversar com os senhores, tem um assunto particular para falar com os senhores. Tudo bem, quando marcaram um horário, então marcaram um horário para esse encontro. E ele foi aos padres do clero, dizendo: os bispos querem falar com o clero, e nós já marcamos esse horário. Então, no horário aprazado, apareceram os dois bispos e apareceu o clero. Aí esse padre levantou e disse: olha, eu rezei muito, e os padres acham que o senhor deve renunciar. Ao que Dom Felício ficou calado. A gente pode imaginar o silêncio, né? Primeiro, os bispos não partiu deles, o clero não partiu deles, então... Que o padre que falou não estava autorizado a falar em nome do presbitério. Depois da fala desse padre, a gente pode imaginar como é que ficou o clima. Mas o Dom Miele levantou e falou: se ele renunciar, eu renuncio também. Quer dizer, ele era o sucessor oficial, já nomeado sucessor. Se Dom Felício renunciar, eu renuncio também. Na festa do abade São Bento, Dom Felício terminava sua missão com seu falecimento, e Dom Miele recomeçava agora como arcebispo metropolitano. E é muito importante a gente pensar que esse trabalho contínuo, que começa lá atrás, preparando o concílio, com Dom Luiz do Amaral Mouzinho, passa por Dom Frei Felício e chega a Dom Miele num período muito difícil da história do Brasil. Tanto Dom Frei Felício quanto Dom Miele governaram a Igreja de Ribeirão Preto durante a época mais difícil da própria ditadura militar. A instalação da ditadura militar no Brasil trouxe um posicionamento para a Igreja, inicialmente de apoio, porque a ditadura supostamente estava indo no processo contrário contra os comunistas. E o medo da Igreja do avanço do comunismo era palpável em todo o mundo. Por outro lado, na medida que a ditadura foi lançando os seus tentáculos sobre as ações de base da Igreja, sobre as paróquias das periferias, sobre o trabalho social que a Igreja desenvolve, nesse momento a Igreja precisou se posicionar. Quando ela viu seus padres perseguidos, seus padres presos, e aí a Igreja se posicionou. E se posicionou de uma forma muito clara.
nós tivemos o primeiro grande encontro do CELAM, que é o encontro dos bispos da América Latina e Caribe. E esse encontro, realizado na cidade de Medellín, na Colômbia, foi significativo por vários aspectos. Primeiro, quem é que veio para abrir esse encontro? Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI estava muito comprometido com a aplicação do próprio concílio. E vir a esse encontro dos bispos da América Latina era um sinal claro de que ele estava apoiando todas as ações que esses bispos se propunham a fazer. E junto ali naquele momento sai o documento de Medellín, quando os bispos declaram uma opção preferencial pelos pobres. Era uma teologia própria da Igreja da América Latina e do Caribe, dando uma resposta à realidade das suas dioceses, dando uma resposta à realidade daquilo que o concílio nomeou Igreja Povo de Deus. Porque o conceito Igreja Povo de Deus só aparece a partir do Concílio Vaticano II. E o que esses bispos fizeram foi exatamente aplicar esse conceito de Igreja Povo de Deus à realidade latino-americana. Então, nada mais natural que acolher aqueles que eram os mais desassistidos na sociedade, os povos originários, os povos indígenas, os afrodescendentes, os mestiços, as mulheres, ou seja, as populações até então não ouvidas pela Igreja, as populações até então desassistidas, de certa forma, dentro da sua realidade cultural pela Igreja. E eles resolveram que isso era, de fato, um momento da Igreja acolher e lançar mais do que só uma acolhida, abraçar com um carinho especial essa população desassistida. Dom Miele, então, continua aplicando aquilo que nós chamamos todas as ações do concílio com as diferentes pastorais. Assim, digamos que nós tínhamos uma integração muito forte, né? Entendeu? Entre, né, as pastorais, entre os movimentos. Isso se dá de uma maneira muito harmoniosa, né? Muito comprometida, né? Na época, graças, lógico, né, à figura de Dom Miele, né? Ele apoiava totalmente. Totalmente. Começou também as comunidades aqui Penha, né, Jesus Crucificado veio um pouco depois, né, e enfim, né, pastoral operária, a gente não pode, né, esquecer disso, pastoral das mulheres, pastoral da terra, né, que depois veio a ser conduzida pelo finado, né, o padre Newton Elias, né. E tudo isso vem justamente dessa força, né, desse incentivo que partia, né, da época de Dom Miele, né? Ele gostava muito de estar presente nos movimentos, sempre incentivando que tudo que fazíamos, tudo Deus fosse glorificado. Breve catequese eucarística dentro da própria celebração. Olha que legal. Meu Deus. Que legal. Nem lembrava disso. Essa catequese supõe uma equipe bem preparada. Ai, meu Para Deus, levar todos os presentes a uma real participação. Isso aqui é quando? Não tem a data, irmã. Então, isso tem tanta coisa. Aí tem o folheto Família de Deus, que o bispo também pediu para resgatar. Assim começou, aí é uma boa coisa. Irmã, foi Dom Miele quem pediu para fazer esse folheto? Ele falou, para começar. Para começar. Ele falou, falei, mas que nunca fiz isso, né? Vamos fazendo junto. Ele gostava muito de liturgia. Então, a linha, ele que dava a linha de liturgia. Porque eu jamais tinha estado em diocese nenhuma. O máximo que fazia era na paróquia. Nós trabalhamos muito bem juntos, foi maravilhoso, né? Então, começamos a fazer encontros, o povo canta. Porque o pessoal dizia, o povo não canta, não adianta existir. Assim, ele falou, o povo canta assim. Aí falamos, agora temos que pôr esses cantos no povo Família de Deus para poder cantar. Né?
Então assim foi, sabe? Foi uma coisa assim, foi crescendo pouco a pouco. O Povo Canta era um departamento de música, né, que a gente pode falar, né? Dentro da diocese que cuidava do repertório litúrgico, né? Tanto que nós temos um livreto que para nós era um verdadeiro inário, né? Que ali nós tínhamos o quê? Todo o tempo litúrgico, todos os tempos, né? E várias composições, inclusive composições próprias nossas, né? O diaconato, ele não foi assim muito divulgado, mas quando Dom Miele chegou, ele que foi o maior incentivador para que o diaconato permanente acontecesse nesta arquidiocese. E ele lutou bastante, deu muito dele, foi assim, aquela pessoa maravilhosa. E ele conseguiu, é graças a Dom Miele que hoje nós temos tantos diáconos servindo a igreja. Dentro daquele contexto todo, lá na crise de vocações, né? Então, o Dom Miele, ele teve uma abertura grande também com relação ao diaconato, né? Depois os outros bispos também continuaram, né? E até hoje Dom Moacir também, né? Incentiva muito bem o diaconato. Então foi assim, né? Muitas paróquias eram assumidas por diáconos. O diácono era o responsável pela paróquia pela falta de padres, né? De presbíteros. Então naquela época a realidade era essa. Tinha até irmãs, né, religiosas que assumiam algumas paróquias também. Ele criou a paróquia, você disse bem, paróquia Nossa Senhora das Graças, que ia ser dirigida, que ia ser incentivada para fazer a celebração da palavra por um diácono permanente. E lá foi o diácono Deolama fazer a pia batismal, os bancos, o altar, tudo com as próprias mãos. Criou assim com muito zelo, enquanto ele esteve lá por muitos anos, porque Dom Miele recebia os diáconos, se fosse todos os dias, ou ele ia na casa de alguém, ou ele estaria ali pronto para ouvi-los, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, porque era tudo novo, né? Ele procurava, sim, né? O espírito de unidade, de comunhão, né? Entre os presbíteros, né? Os padres, as religiosas também, né? Ele era um incentivador, sim, né? O espírito de unidade, né? Era um homem que criava unidade, porque ele era simples, amigo de todo mundo, muito culto e um homem santo, né? Se esperava que isso fosse acontecer também com o chefe da Igreja Católica, principalmente numa audiência pública em que há assim uma livre manifestação do povo. Então o primeiro impacto foi de surpresa e também uma repulsa para um ato assim tão desumano, criminoso, que naturalmente interfere com todos os sentimentos. A questão do plano de pastoral, eu procurei me envolver. Não somente na paróquia, mas me punha à disposição da diocese, especialmente da cidade de Ribeirão Preto. E eu me recordo
que um dia alegre, feliz, eu falei, Dom Miele, eu, em Campinas, eu participei de um encontro de casais, o senhor precisa ver que maravilha, fiquei entusiasmado. O senhor não acha que a gente podia trazer esse movimento para a diocese? Ele disse, Geraldo, eu conheço esse movimento. Agora, eu já pedi para um grupo de casais ir fazer vários encontros do estado de São Paulo. Depois nós fizemos um encontro para casais próprio da nossa diocese. Você se envolva nele. Eu me envolvi. E tinha um plano de pastoral, a diocese. Mas era um plano de pastoral que ia acontecendo de acordo com a responsabilidade de cada um, de acordo com o jeito de cada um. O Miele não fazia cobrança, ele incentivava às vezes. Quando a gente conversava com ele, incentivava, mas ele nunca mandou, pedia. O governo do Dom Miele, nós podemos enxergar algumas outras coisas que são importantes para esse momento. E Dom Miele, acima de tudo, se preocupou com uma outra coisa, que era uma das questões mais árduas aqui da diocese, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que era a própria formação. Então, coube a ele fundar aquilo que nós chamamos hoje o CEARP, o Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, aberto inicialmente, inclusive, para leigos e para aqueles que seriam os futuros presbíteros. Então, esse impulso que ele dá para a formação, abrindo inclusive para os leigos, mostra para nós o quanto ele estava preocupado com a sua arquidiocese e com essa articulação maior de formar o católico praticante, atuante, sabendo como aplicar o concílio e os diferentes, conhecendo os diferentes documentos do concílio e a sua aplicabilidade aqui na arquidiocese. Quer dizer, os apóstolos, construtores, né, do reino de Deus, quer dizer, tem que ser bem formados, né? Então, existia essa preocupação. A igreja parece que se uniu mais, se deu mais trabalho. Os leigos, principalmente, eu digo por mim, né? Parece que se sentiu mais a vontade de trabalhar, né? Mais ânimo, mais aquele sabor, né? Pelo trabalho, né? Claro, como é que os canocianos vieram aqui? Eu digo, por causa do Miele. Foi um milagre do Concílio Vaticano II, porque nós tínhamos nas Filipinas um padre só lá. E aqui, quem se pensava na América Latina, até na Argentina. Olha, para o canociano representa tudo para nós, tudo. Por quê? Porque ele nos convidou, ele foi na busca das canocianas, deu todo o endereço porque ele queria saber onde que os canocianos estavam na Itália. Que já aquele que ia lá nas sessões lá do concílio, então facilmente podia se encontrar com os padres. Saíram esses 4 padres em 1969. Depois de lá os padres ficaram mais que contentes. No entanto, na Itália fizeram uma grande campanha entre nossos padres, casas, para poder assim ajudar os primeiros padres que iam lá. Ela dizia assim para mim, disse, mas vocês eram tão pobrezinhos, tão pobrezinhos. Eu achei que era o maior elogio que eu podia fazer. O bispo tem que elogiar os padres, os leigos, os agentes de pastoral. O bispo é pai. O bispo tem que valorizar, são seus filhos espirituais. É um grupo que Deus lhe confiou de um modo especial.
Não, o Dom Miele tinha um modelo de bispo todo diferente dos outros da província. Era uma igreja acolhedora, uma igreja suave, uma igreja misericordiosa. Uma igreja, vamos dizer, participativa, né? Uma igreja assim, onde o bispo incentivava, né, a participação, como também uma abertura, né, uma abertura assim da igreja, né, à luz do concílio também, Vaticano II. Então foi assim, participativa, uma igreja assim de comunhão, né? E um arcebispo que, sem dúvida nenhuma, ele estava articulado com as ações conciliares, com a prática das ações conciliares voltado para essa Igreja Povo de Deus. Um bispo articulado com Medellín, um bispo articulado com Puebla, um bispo que estava atuante na sua diocese. Aí um belo dia fizeram lá, né, um comentário de que nós receberíamos a visita do bispo. Aí eu peguei, cutuquei a minha irmã e disse assim, bom, finalmente agora nós vamos conhecer o bispo. Faz a procissão, né, de abertura, de entrada, entra alguns padres e entrou também esse senhor, que eu falava o velhinho, né, entrou lá. Eu falei, uai, mas eu estou esperando a entrada do bispo, né? E o bispo não veio? Aí o comentarista diz assim, olha, aqui com muita alegria nós temos a presença de Dom Miele, nosso bispo. Eu falei, mas ele que é o bispo? Aquele velhinho que sempre vem aqui é o bispo? Por quê? De uma simplicidade imensa, que ele usava túnica e estola. E tinha uma sandalinha que ele usava no pé. E fora da igreja ele estava sempre com o cigarrinho também no canto da boca, né? E eu falei, gente, mas olha, é o bispo. E ele sempre com o cigarrinho na boca, andando lá no meio. O povo não sabia que ele era bispo. Aí depois falaram que o bispo da Miledoma, ele é o bispo? Nossa, ele conversou com a gente, como se fosse uma pessoa qualquer, entendeu? Ficava admirado com a Miele. Adorava ele, e a gente também, né? E uma das vezes que ele veio aqui, eu já estava aqui do lado de cá da igreja aqui, era um matagal, né, melhor dizendo, um colonhão, um capim-colonhão muito alto, e eu estava carpindo lá com enxadão, porque o capim está muito alto. E ele chegou e ia em casa, aí na casa paroquial, e eu estava lá. Aí ele foi lá onde eu estava. E eu estava molhadinho de suor, naquele sol escaldante, né? Aquele serviço braçal pesado. Mas eu estava com toda a força, né? Para poder trabalhar. Eu era novo, né? E estava suadinho. E eu não queria abraçar ele, né? Mas ele fez questão de me abraçar. E aquilo para mim me desmontou. Porque eu me ocultei, mas ele não. Porque ele era uma pessoa muito simples, né? Muito amável. Porque, como um bispo, né? Abraçar uma pessoa na situação que eu estava, sujo e suado, né? São lembranças boas, né? Porque foi um arcebispo que marcou. O Dom Miele marcou pelo seu jeito simples de ser. Dom Miele era uma pessoa assim muito carinhosa, olha, tinha uma bondade que transparecia dos seus olhos, do seu olhar. Uma pessoa muito humilde, muito acolhedora, simples, né?
um homem que tinha uma espiritualidade muito elevada, né? Não tinha como a pessoa não se encantar com a pessoa dele. Eu fui visitá-lo não antes do Natal, não sei por que razão, mas fui depois do Natal, dia 26. E quando eu fui, ele disse: Geraldo, eu vou começar a fazer uns exames. Você não acredita, rapaz? Quando eu subo essas 3 escadinhas do palácio, eu fico cansado. Aí ele foi internado, foi fazer uns exames, os médicos o internaram. E aí chamaram um médico famoso em Ribeirão Preto naquela época, eu acho que continua famoso até hoje, o Dr. Coutinho, que era um analista de sangue, famoso, estava viajando. Aí localizaram o Coutinho, ele voltou para a diocese para consultar a Daumiele. Aí, como eu era o coordenador do conselho, eu convoquei o conselho de presbíteros para a gente saber o que vamos fazer. Daumiele estava no hospital, doente. Como é que nós vamos fazer com a diocese? Quem é que vai ficar à frente? Aí o Horácio Longo, que era o vigário-geral, falou: não, porque se você quiser, vamos, quem sabe eu com o Arnaldo podemos ir. Então nós decidimos que o Arnaldo, Cônego Arnaldo e o vigário-geral fosse falar com o doutor Coutinho. Eles foram, o Coutinho disse: olha, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para diagnosticar certo, depois dizer para vocês o que está acontecendo. Ele nunca falou para nós. Depois que ele voltou ativa, às vezes eu ia falar: Daumiele, como é que está a sua? Melhor do que a sua. Ele não queria que a gente entrasse para falar de Deus. Daumiele, o senhor engordou? Não, isso é cortisona que eu estou tomando com um remédio que o médico me receita. Não deixava falar da doença dele. E ele procurava. E ele ficou bem. Foi mais nas ordenações que ele piorou, né? As 3 ordenações. Então ele, já antes ele já fazia o tratamento, né, para a questão da leucemia, e as ordenações ele conseguiu fazer as 3, né? Eu, o Padre César e o Padre Nilton, que faleceu, né? Nós falamos, vamos fazer uma ordenação só, em função da doença dele. Não, eu quero 3. Mas Daumiele 3? Sim, eu quero 3, porque faz tempo que não tem padre na arquidiocese, eu quero 3 ordenações. E depois, quando a necessidade de um bispo amigo, foi essa a expressão do Daumiele, tenha um bispo amigo de vocês que venham para a ordenação. Caso eu morra, não falou, né, mas caso tenha uma dificuldade, a ordenação continua e a Santa Sé não vai ter o direito de pôr objeções a título de dizer que eu estava inconsciente, não vale a ordenação. E esse foi o princípio pastoral dele. Por isso, desses 3 bispos nas nossas ordenações, ele não passou mal, estava mal sim, transpirou muito, mas a gente já estava naquela coisa. Eu, pelo menos, não estava ciente de que ele ia morrer ali. Mas eles da paróquia estavam conscientes, mais as informações da cúria, que ele teria feito a transfusão. E eu acho que não é nada legal fazer uma transfusão à tarde e estar trabalhando à noitinha, né? Não deve ser legal esse coisa. Imagina o mal-estar. E a ambulância estava lá no fundo da igreja, e eu não sabia também, né? Mas a paróquia providenciou a ambulância ali, caso precisasse, teria como socorrer de imediato, né? E Dom Benedito daria sequência. Estava tudo assim combinado, né? Graças a Deus não aconteceu nada disso.
Ele terminou. Aí no fim da ordenação vem o perão. Saia de frente no corredor central e eu saio com o Dom Miele na lateral. O povo não perceber. Que pena. Morreu jovem, 57 anos. Né? Muito jovem, muito. O corpo de Dom Bernardo Miele, arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, chegou aqui na catedral às 10 horas da manhã de hoje. Dom Miele morreu ontem às 10h30 da noite no Hospital Estela Maris, em Guarulhos. Ele foi internado no dia 21 de dezembro. Dom Miele sofria de leucemia. E eu fui o único padre que estava na catedral quando o corpo chegou de Guarulhos. Eu era o único que estava ali. Não tinha padre. Acho que a gente era em 35 comigo naquela época. Não tinha. Querer exigir que estivesse ali, não foi. Aí a funerária chegou, queria entrar por aquela porta traseira ali. Falei, de jeito nenhum não vai entrar por aqui. Ele tem que entrar pela porta da catedral principal. Dom Miele vai ser enterrado no presbitério da catedral, ao lado de Dom José Felício, terceiro bispo de Ribeirão Preto, Dom Luiz Mouzinho, segundo bispo, Monsenhor Dr. João Laureano, primeiro vigário-geral da diocese, e Dom Alberto José Gonçalves, primeiro bispo. Dom Bernardo José Bueno Miele nasceu no dia 10 de setembro de 1923, em São Bernardo do Campo. Depois dos estudos de humanidades, cursou a Faculdade de Teologia da Universidade Gregoriana de Roma, onde recebeu a ordenação sacerdotal. Depois se licenciou em Direito Canônico. Em 1962, o Papa João XXIII nomeou Dom Miele bispo auxiliar da Arquidiocese de Campinas. Em 63, recebeu a sagrada ordenação episcopal. Foi nomeado pelo Papa Paulo VI arcebispo coadjutor, com direito à sucessão do arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Frei Felício, e veio para cá em 1967. 6 anos depois, com a morte de Dom Felício, Dom Miele assumiu a sede arquiepiscopal de Ribeirão Preto, como arcebispo metropolitano. Como arcebispo, Dom Miele desenvolveu um importante trabalho religioso e social na região de Ribeirão Preto. Os funerais do arcebispo são simples. Dom Miele será enterrado amanhã às 10 horas da manhã. Até lá, serão rezadas missas de hora em hora, inclusive durante a madrugada, com a presença dos 7 bispos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Dom Paulo Arnes deve chegar a Ribeirão Preto amanhã de manhã, mas ainda não está confirmada a presença do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Carmine Rocco, que era muito amigo de Dom Miele. As exéquias de Dom Bernardo José Miele começaram às 10 horas, com a procissão de 80 bispos, padres e diáconos do estado todo, que concelebraram a missa de corpo presente. Nos bancos mais próximos do altar estavam as autoridades da região de Ribeirão Preto e os familiares de Dom Miele, o irmão, a irmã, os sobrinhos e a prima Dulcineia Miele. Dom Miele morreu de leucemia anteontem à noite, aos 58 anos de idade. Durante a celebração dos funerais, os fiéis entoaram cânticos da liturgia da ressurreição e muita gente ficou comovida. Na homilia, o cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, elogiou a vida simples, desprendida e dedicada que Dom Miele levou. Uma vida samaritana, disse Dom Paulo. Depois da missa, foi celebrado o rito da encomendação, quando todos os religiosos rezaram orações fúnebres em intenção da alma de Dom Miele. O corpo foi sepultado ao meio-dia no presbitério da catedral, ao lado dos túmulos de Dom Felício e Monsenhor Laureano. Aí eu estava do lado oposto, de onde ele seria sepultado, onde ele foi sepultado, mas naquele dia ele seria, né? E fomos afastando, para dar lugar para a visita. O da casa vai afastando. O Nasce esqueceu que o buraco estava aberto, a tumba, e pum, caiu lá dentro. Quebrou um monte de costela. No final da missa, nesta porta que queriam passar o caixão, na hora que chegou o corpo, o Nasce lá todo branco de cal e branco de dor, todo enfaixado. Eu falei,
falei, Nasce, o que te aconteceu? Fica quieto, César. Acho que o Dom Miele queria me levar primeiro que ele. Durante a cerimônia fúnebre, houve um pequeno incidente. O padre Nasser Ked de Brodowski sentiu-se mal e desmaiou, caindo no buraco aberto para a sepultura, e foi levado imediatamente para o hospital. Mas eu não vi essa cena. Eu estou contando o barulho e o posterior. O Durão, ele lá no buraco, eu não vi. Eu olho para o processo histórico, você não tem uma ruptura, isso e depois aquilo. Principalmente nos estudos de história da igreja, você tem uma trama de uma igreja milenar. Então, um bispo sempre deixa um legado que o outro bispo adiciona mais coisas. Eu sempre vejo a partir deste viés. Então é óbvio que quem veio posteriormente foi agregando aquele trabalho inicial, ora mais, ora menos, mas sempre agregando. Se você quiser chamar que ética que ele tinha, a ética era todo o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus inclui a ética, o respeito ao homem, a respeito à humanidade, à república, não que de Aristóteles, não de Platão. Então aqui inclui tudo. É a simplicidade que ele tem, é a simplicidade de Jesus, não entendeu? Não entendeu? Jesus foi com o povo, comia com o povo. Nós temos que entender que nós temos bispos um pouquinho antes do concílio que já olhavam muito para as suas dioceses, mas após o concílio essa vai ser uma realidade palpável. Bispos muito atuantes com as diferentes pastorais, olhando para as suas dioceses, visitando as suas paróquias, que era uma prática instituída desde o Concílio de Trento, mas desta forma, numa outra dimensão, naquilo que hoje o Papa Francisco chama numa sinodalidade. Dom Miele, em especial, fez isso com as suas paróquias, com as suas distintas paróquias da Arquidiocese de Ribeirão Preto, bem como ele trabalhou com o seu clero para aplicar aquilo que nós vamos chamar as ações conciliares. Então são bispos novos, bispos conciliares, bispos ligados àquilo que nós vamos chamar a Igreja Povo de Deus. Uma igreja em saída, uma igreja que olha para o seu povo e fala, é este povo que está aqui, que é o povo de Deus. Então, como ele vive, como ele reza, então vamos rezar juntos com esse povo de Deus. Então, a articulação desses bispos também está ligada a essa outra igreja mais urbana, a essa outra igreja com pastorais mais voltadas para essa sociedade urbana, para essa sociedade que deixa para trás, em parte, aquele catolicismo colonial e, de fato, vem um catolicismo conciliar. O exemplo ele deu. Ele, ao chegar nas pessoas, queria que a igreja também se aproximasse do povo. Entendeu? Então, o exemplo ele deu. Então, é isso que é bonito. Um arcebispo junto com o povo. Ele junto com o povo, automaticamente, o clero se aproximando do povo para junto sermos um povo de Deus melhor. E agora, devagar, eu soube que tem paróquia aí que tem um número excelente de adultos, crianças, né, e adolescentes na catequese. Então, tudo isso já é fruto da semente do Dom Miele. Você quer fazer alguma coisa? Não, quer dizer que o paizão plantou, né? O Dom Miele, né? E nós somos filhos, netos, bisnetos, tataraneto, vai usufruindo dos frutos que ele plantou, né? Que Deus o tenha, né? No reino da glória, né? O PNH ouviu o discurso e recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano.
Representando o ministro Mário Andreasa, José Lopes de Oliveira assinou a liberação de financiamento para a construção de 777 novas casas do conjunto Dom Miele, que vai ser feito na área da Fazenda Baixadão. Povo de Deus! Povo de Deus! Olhar passado com gratidão. A nossa Assembleia, desde a sua convocação, nos ajudou a olhar para trás e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu fazer. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantando, creio, Senhor, mas ao deixar minha fé. Feliz agora. Creio. Temos consciência de que a identidade do sacerdote deriva da participação específica no sacerdócio de Cristo, pelo qual o ordenado se torna, na Igreja e para a Igreja, imagem real, viva e transparente de Cristo sacerdote. Não devemos esquecer isso. A opção pelos pobres não é uma invenção de alguns teólogos do século XX, nem uma moda posta em circulação depois do Vaticano II. O Papa Bento XVI, de saudosa memória, disse na abertura da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com a sua pobreza.